Fale, meus jovens, meu nome é Cássio San e você está no QG Curioso. Já que vocês adoram os casos assustadores reais, hoje trouxemos mais alguns novos. Casos natalinos que não deixarão você dormir à noite. Então fique agora com as 3 histórias reais de terror no Natal que te darão pesadelo à noite. E agora já senta o dedo no like e comenta a hashtag tô inscrito e bora pro vídeo. Número 3. A babá eletrônica. Uma mulher contou o seu relato e deixou a seguinte mensagem. Eu era do meio dos meus 3 irmãos, sendo que entre meu irmão mais novo e o mais velho havia uma diferença de 10 anos. Era véspera de Natal e nós aguardávamos meu irmão mais velho retornar da faculdade. Meus pais haviam ido para uma pequena viagem para comemorar o seu aniversário de casamento, deixando-me para cuidar do meu irmão mais novo até eles retornarem. Na verdade, no início, isso acabou sendo um trabalho mais simples do que eu imaginava, já que em sua maioria era apenas esperar e esperar, vez ou outra precisando intervir em algo que meu irmão estava fazendo de errado. Ele normalmente gostava de ficar em nossa sala de estar com sua caixa de brinquedos, enquanto eu o observava da sala ao lado enquanto assistia televisão. Conforme ele foi ficando mais cansado, eu imaginei que seria uma boa hora de levá-lo para a cama. Assim, ele foi escovar os dentes e trocar de roupa para deitar. Porém, antes de poder dormir, eu tive que ativar a babá eletrônica, pois ele continuava querendo que ela ficasse ligada, mesmo já com uma certa idade. A babá foi para o meu irmão mais novo o mesmo que um ursinho de pelúcia foi para o meu irmão mais velho. Assim, ativei a babá eletrônica para poder acompanhar qualquer movimento estranho pelo meu celular e mostrei para ele que eu estava tendo acesso às câmeras, e isso o acalmou. Eu desci para a sala novamente, voltando a ver televisão, enquanto eu o observava em seu sono tranquilo pela babá eletrônica. Entretida pelo programa, eu continuei assistindo televisão por algumas horas até que eu acabei pegando no sono. Na hora que acordo, vejo que estou no meio da madrugada, porque tudo ainda está bem escuro. Não sei bem por que eu acordei, mas escuto um barulho bem alto e distorcido vindo da televisão. Parecia uma voz humana, mas algo meio demoníaco, muito perturbador. Assim, eu peguei o controle da televisão e desliguei ela imediatamente. E essa foi a hora que eu senti o maior calafrio de toda a minha vida. Porque ao desligar a televisão, eu me dei conta que, na realidade, o som estava vindo da babá eletrônica. Eu me desespero, saio correndo para o quarto do meu irmão, abro sua porta com tudo e acendo a luz. Olho para todos os cantos, mas não consigo encontrar sequer algum sinal da origem daquela voz. Passei praticamente a madrugada toda em claro, depois de ligar para meus pais chorando e pedindo ajuda, sendo que o máximo que eles podiam fazer era pedir que um outro familiar viesse passar o resto dos dias com a gente. Isso acabou ajudando bastante a passar pelos próximos dias. Até hoje, eu não sei de onde ou de quem era aquela voz. Eu só sei que fiquei tão aterrorizada por aquele evento que ainda sou capaz de recordar daquele som com muita nitidez. Número 2. O vulto. Esse outro usuário deixou o seguinte relato. Eu não vim de uma família com muito dinheiro. Desse modo, desde pequeno ajudei meus pais nas contas de casa. Quando fiz 18 anos, por conta do meu porte físico, passei a poder atuar de segurança nos shoppings durante as férias de inverno. Esse era um trabalho, na maior parte do tempo, bem simples, exceto por ocasionais problemas de crianças ou pais se comportando como animais dentro das lojas ou na fila para tirar foto com o Papai Noel. Vocês ficariam impressionados com o tipo de pessoa que a gente encontra nesse trabalho.
No entanto, a parte ruim do serviço era quando a gente tinha que cumprir o que eu e os outros funcionários costumávamos chamar de Hora dos Mortos, já que eram os horários noturnos em que não havia ninguém mais no shopping além de um pequeno grupo de seguranças. Depois da metade daquele expediente, caminhando pelos largos corredores vazios, repletos de lojas fechadas por suas grades, eu decidi parar para descansar por alguns minutos próximo a uma grande árvore de Natal decorativa que ficava ligada a todo momento. Assim, eu sentei por ali e comecei a tomar alguns goles da minha garrafa d'água enquanto observava o perímetro. Em um momento, enquanto eu virava a cabeça, tive a sensação de ter visto um movimento. Quando eu volto para o ponto em questão, percebo que bem ao fundo, praticamente do outro lado do shopping, uma luz dentro de uma loja de joias se acendeu. Isso definitivamente não estava certo, já que naquele setor não deveria ter mais ninguém ali além de mim. Assim, imediatamente, passei um rádio para os meus colegas de trabalho solicitando reforço enquanto eu avançava para investigar o que estava acontecendo. No primeiro momento, eu tentei empurrar a porta, mas vi que ela estava trancada. Decidi aguardar por alguns instantes para ver se encontrava algum movimento, mas ninguém estava lá. Passei um rádio para os meus colegas novamente, avisando que provavelmente foi algum defeito na fiação elétrica do lugar. E assim que desligo o rádio, a luz da loja se apaga por um momento e eu consigo ver uma silhueta de uma cabeça bem nítida parada em pé atrás do balcão e me olhando. Essa silhueta estava sendo iluminada pela luz fraca do corredor entrando para dentro da loja. No entanto, instantes depois, a luz se acende novamente e a pessoa desaparece. Nessa hora, eu esfreguei os meus olhos e dei alguns tapas no rosto, achando que talvez eu poderia estar muito cansado e tendo algum tipo de alucinação. Depois, eu abri a porta da loja e decidi entrar. Vasculhei por todos os cantos e não encontrei uma alma viva sequer. Pensei que havia enlouquecido, apaguei as luzes e fui embora. Conforme eu me afastava do local, ouvi a porta de vidro da loja estraçalhando e um vulto correndo em disparado pelo corredor. Chamo reforços pelo rádio e começo a perseguir aquela pessoa. No entanto, assim que viro em uma curva, não consigo mais ver sinal dele. Para minha sorte, um dos meus colegas havia conseguido nos alcançar e disse que viu o vulto correndo para dentro do banheiro. Desse modo, eu e o outro segurança avançamos lentamente em direção à porta do banheiro e com um leve movimento abrimos uma fresta. Eu estava segurando uma lanterna e um aparelho de choque taser. Assim que abrimos a porta, um choro pôde ser ouvido de dentro. A voz, em alguns momentos, lembrava de um homem e em outro lembrava de uma criança, sendo que a única coisa que não me fazia achar que eu tinha enlouquecido de vez é que eu não era o único que estava vendo aquilo. Assustado com o tipo de arma que aquela pessoa poderia estar portando, nós decidimos trancar a porta do banheiro e chamar a polícia. Essa foi a parte mais fácil, já que os policiais apenas chegaram e prenderam um meliante. Nitidamente, dava para ver que o homem era algum lunático que havia se escondido no shopping enquanto ele estava aberto e acabou tendo algum tipo de surto durante a noite. Porém, o que me arrepia até hoje foi que enquanto estava sendo levado, o homem começou a gritar meu nome completo, algo que não estava escrito no meu uniforme e nem em nenhum lugar do shopping. Isso me deixou extremamente perturbado. E durante todas as outras vezes que eu peguei o mesmo turno, eu fiquei terrivelmente assustado. Até hoje, eu não sei explicar como aquele indivíduo sabia o meu nome. E imaginar quais eram suas reais intenções ainda me causam pesadelos. Número 1. Papai Noel existe. Um usuário deixou a seguinte mensagem:
Esse caso aconteceu quando eu ainda estava naquela idade maravilhosa em que a gente ainda acredita no Papai Noel. Principalmente na noite do dia 24 de dezembro, em que praticamente já é Natal. Eu era uma criança que geralmente dormia a noite toda, porém, naquele dia, algo foi diferente. Eu acordei no meio da noite com uma sensação muito estranha. De início, fiquei assustado, mas logo a vontade de ir ao banheiro me levou para longe desses pensamentos. Após sair do banheiro, eu segui em direção às escadas que levam para a cozinha do primeiro andar. A partir desse ponto, eu já estava levemente acordado, apesar de ainda bastante sonolento, e por conta disso, decidi que não iria acender as luzes, até para não incomodar meus olhos, já que a luz do corredor já fornecia uma iluminação bem leve de fundo. Conforme eu bebo um copo d'água, começo a ouvir barulhos vindo de um cômodo próximo. Barulhos que lembravam as folhas da nossa árvore de Natal balançando na sala. Junto desse barulho, ouvi um segundo, mais seco e um tanto irritante, que lembrava muito um saco plástico. Coloquei a cabeça entre a porta para ver se conseguia ver alguma coisa, mas não dava para ver nada dali porque eu não havia acendido todas as luzes. Assim, decidi avançar pessoalmente até o local, já que apesar de estar levemente assustado, eu tinha certeza naquela hora que seria algum dos meus pais chegando. Porém, assim que eu chego na sala, observo uma figura masculina, alta e forte, vestida de Papai Noel, com a barba e a roupa vermelha, segurando um saco de lixo preto. Eu era uma criança inocente na época, e a única coisa que eu consegui pensar na hora é que aquele com certeza seria o real Papai Noel. Assim, eu chamei ele, que se assustou de início, mas logo se virou para mim acenando. Ele disse: "Estou apenas deixando seus presentes. Não se preocupe, volte a dormir", dando umas batidinhas na minha cabeça. De início eu não quis ouvi-lo, mas logo acabei acatando a sua ordem e caminhei de volta para o meu quarto, já que de forma alguma eu não gostaria que ele me colocasse na lista de malcriados. Assim, voltei para o meu quarto e fechei a porta, voltando a dormir alguns minutos depois. No dia seguinte, ao acordar, acabei descobrindo a realidade. Aquele homem não passava de um assaltante que estava disfarçado de Papai Noel. Hoje, eu sei que essa história poderia ter um final muito mais tenebroso, mas eu com certeza acabei sendo traumatizado por esse evento, já que a partir desse dia, meus pais decidiram que não era uma boa ideia continuar me dizendo que o Papai Noel existia. Também sei que, de certo modo, aquele assaltante foi muito inteligente, já que se ele estivesse usando uma outra roupa qualquer, eu com certeza teria denunciado sua presença para os meus pais durante a noite. Confesso que é uma história mais bizarra que a outra. E você aí, vai conseguir dormir tranquilamente hoje? Sim ou não? Deixe aqui nos comentários. E antes de dormir, veja se não tem ninguém embaixo da sua cama. Um grande abraço e é nóis!